Muito bom dia. Então, eu gostava de falar hoje convosco de uma passagem na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Quero relembrar que esta carta é escrita por um apóstolo que está preso. É possível que ele tenha sido solto entretanto e voltado a ser preso. Há alguma dúvida sobre isso, mas o que é certo é que ele estava preso neste momento e acabou por morrer em Roma, onde estava preso, nesta mesma prisão onde estava preso. É um apóstolo que passou por muitas adversidades, muitas dificuldades na sua vida, a maior parte delas por causa do Evangelho. E só para contextualizarmos um pouco a situação em que ele escreve estas palavras. Então eu quero ler em Filipenses 3, a partir do versículo 17. Filipenses 3, 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu quero restringir a minha abordagem nesta manhã, principalmente ao versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E também já agora o 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Infelizmente, irmãos e amigos, há muitos mesmo, que são inimigos da cruz de Cristo. Nós, nesta manhã, estamos aqui, algumas dezenas de pessoas, alegramos-nos por termos esta casa quase cheia. Anima um pouco o nosso coração, a nossa alma, ver outras pessoas que partilham desta mesma fé. Mas nós temos consciência de que da população residente aqui em Leão e nos arredores, somos muito poucos, mesmo pouquíssimos. Uma ínfima parte. Não desanimemos por sermos poucos. Porque a Bíblia nunca nos dá, tanto quanto me recordo, nunca nos diz que procuremos ser muitos. Procuremos o número. O Senhor Jesus Cristo nunca diz, não temas ao grande rebanho, diz, não temas o pequeno rebanho. E nós não devemos esperar ser muitos. O apóstolo Paulo também, quando escreve as suas epístolas, por norma não cita muitos nomes. Se calhar as igrejas às quais ele escrevia não seriam muito numerosas. Romanos talvez seja uma exceção. Mas há quem diga que ali até estavam mais do que uma igreja. Em Roma haveria várias congregações. Ele ali cita algumas dezenas de nomes, mas mesmo ali não eram assim tantos quanto isso. Portanto, não desanimemos. Porque o mundo está dividido em dois grupos. E eu quero que cada um de nós pense em que grupo é que está. Há o grupo dos santos que não são santos porque tiveram um desempenho acima dos restantes, que foram mais além do que os restantes, em termos de santidade, em termos de boas obras, não. São santificados em Cristo Jesus. E é nesse grupo que nós nos incluímos. Aos santos e aos tantos, porque infelizmente são muitos mesmo aqueles que não querem nada com Deus. Muitos há, muitos. Incontáveis milhões estão, ainda me lembro de cantar isso, longe de Cristo ao céu não irão. Quem irá para lhes contar do amor de Cristo que pode salvar? Incontáveis milhões. Milhares de milhões que não querem saber de Cristo. Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
Estas pessoas que não querem nada com Cristo, Paulo já tinha falado, já tinha avisado aos filipenses que eles existiam. E volta a avisá-los, cuidado com estas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Não querem nada com Deus. Alguns deles até são capazes de pegar na palavra de Deus e falar dela, mas deturpando-a, estão a ser inimigos da cruz de Cristo. E nós iremos ver isso. E ele volta a dizer, ele não se cansava de dizer, não se cansava de avisar os crentes destes perigos, ter cuidado com estas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. E agora também digo chorando. É extraordinário. Paulo estava nesta prisão, tinha todas as razões para estar triste, tinha todas as razões para chorar, mas não era por isso que ele chorava. Paulo não chorava por estar preso. Paulo não chorava por estar privado de ter a companhia dos seus amigos. Paulo não estava triste a chorar por causa das suas doenças, das suas dificuldades financeiras até. Não era isso que o entristecia. Paulo está aqui sempre a dizer, regozijai-vos, muito me alegrei. É uma epístola de alegria. E chega aqui e ele chora. Ele chora porquê? Porque há pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Há pessoas que não querem aceitar esta mensagem da salvação que pode transformar a vida das pessoas. Transforma mesmo a vida das pessoas. É isso que entristece. Pensemos nós, o que é que nos entristece verdadeiramente? O que é que nos incomoda verdadeiramente? O que é que nos tira do sério? É quando alguém nos faz mal? Quando alguém nos ofende? Quando alguém não nos trata como nós achamos que nos deveria tratar? Ou é como Paulo, quando vemos que o Evangelho da Graça de Deus está a ser posto em causa por estes inimigos da cruz de Cristo, quando vemos que alguns rejeitam o Evangelho da Graça de Deus. O que é que nos entristece? Eu digo sinceramente, estes dias eu tenho estado muito triste. E não é por causa do que se passou em Paris há 9 dias. O que se passou em Paris é uma tragédia. É um atentado. Vários atentados. Mas estou muito mais triste, irmãos, com o que se passou anteontem. O que se passou anteontem, no nosso país, é um verdadeiro atentado à Palavra de Deus, aos princípios que a Palavra de Deus defende, em que toda a esquerda no Parlamento e alguma direita, por isso tenham cuidado quando votam. Estamos entregues a um conjunto de pessoas que realmente não têm temor de Deus. Toda a esquerda e parte da direita legalizaram o crime, legalizaram a ofensa à Palavra de Deus. Isto é tristíssimo, estou desolado. Porque vejo, ainda tive a oportunidade de falar disso no domingo passado, este é um mundo em que nós temos de criar os nossos filhos. Um mundo que não tem temor de Deus. Um mundo que é inimigo da cruz de Cristo. E é aqui que nós temos de... Só por um milagre mesmo, só pelo milagre da graça de Deus é que nós podemos conduzir-nos a nós e aos nossos filhos entre este campo minado que é o mundo em que vivemos. Leva mesmo a ficar muito triste, muito incomodado. Porque não é este mundo que eu gostaria que o meu filho crescesse. Não é? Um mundo que não tem temor de Deus. Um mundo em que o aborto é algo naturalíssimo. É uma escolha da mulher. Em que a união entre duas pessoas do mesmo sexo é algo normal e que tem direitos iguais a qualquer outro, a um casal, como nós o entendemos à luz da Palavra de Deus. Mas é este o mundo em que nós estamos. E isto entristece-me também. Entristece-nos um furo no carro, entristece-nos perder uma nota de 10 euros, entristece-nos alguém que nos diz uma palavra ofensiva. O que nos deve entristecer é quando o Evangelho da Graça de Deus está a ser posto em causa, quando os valores que nós defendemos pela Palavra de Deus são postos em causa. E aí é que nós devemos levantar a nossa voz para falar. Não é quando alguém nos pisa o pé. É quando a Palavra de Deus é posta em causa. Porque o apóstolo Paulo é um exemplo extraordinário nisso.
O que é que ele faz? Nós lemos aqui no capítulo 1, eu penso que até já falei aqui sobre isso há alguns meses ou anos. Havia algumas pessoas, quando ele estava preso, pregavam o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus, atenção, só para o arreliar. Pensando, Paulo, estás aí preso, nós vamos pregar o Evangelho e tu ainda vais ser mais maltratado porque estás preso. Tu vais ficar aí angustiado porque não podes andar a pregar o Evangelho enquanto nós andamos. E quando tu saís daí da prisão, nós é que vamos ser os maiores pregadores, as pessoas têm mais seguidores. Sabe o que é que Paulo dizia? Eu me alegro e me alegrarei ainda. Isso não me consegue roubar a alegria. Ou seja, aquilo que era feito contra ele, na boa, não há problema nenhum. O Evangelho da graça de Deus está a ser pregado, eu me alegro e me alegrarei ainda. Agora, quando as pessoas rejeitavam o Evangelho da graça de Deus, quando, como ele diz à frente, só pensam nas coisas que são terrenas, ou seja, não estavam focadas nas coisas celestiais, ele entristecia-se. E ele entristecia-se também, sabem com o quê? Com as divisões que havia aqui na igreja em Filipos. Ele diz, rogo e vode e roga que sintam mesmo no Senhor. E ele dizia também no capítulo 2, versículo 2, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Ou seja, a alegria de Paulo era completa tirando isto. Só faltava para ele estar feliz. Atenção, uma pessoa que está presa, doente, sem amigos, sem dinheiro. Pergunta, se alguém lhe perguntasse, Paulo, o que é que falta para seres feliz? Falta-me que os crentes sintam o mesmo. Não quer dinheiro, não quer saúde. Ele quer que os crentes estejam unidos. Pensemos bem nas nossas prioridades. O que é realmente importante para nós? Se andamos a pensar demasiado nas coisas que são terrenas, ou se realmente o nosso foco são as coisas celestiais? Então ele continua e diz, chora porque há alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Eu choro, entristeço-me, porque estas pessoas, que são a generalidade do povo português e do povo de todo o mundo, que são inimigos da cruz de Cristo, porque não querem nada com a palavra de Deus. Ainda ontem tive a ocasião de meter numa conversa de alguém que se manifestou no Facebook contra a lei que passou da adoção por casais homossexuais, não sei escrever, e era um ódio de morte à palavra de Deus. Não querem saber da palavra de Deus. Também procurei não ser muito ofensivo, porque às vezes é complicado num debate, numa discussão, mas citei a palavra de Deus. E as pessoas não querem nada com a palavra de Deus. Abominam a palavra de Deus. Não querem nada com o Evangelho da graça de Deus. E esses são inimigos da cruz de Cristo. E pergunto-vos, é com estas pessoas que são estas pessoas que nós pretendemos ter por amigos chegados, por pessoas com quem nós convivemos diariamente e com quem combinamos coisas, com estas pessoas que não querem nada com Deus? O salmista dizia, companheiros sou dos que te temem, ou dos que obedecem à tua palavra. Não estou bem a recordar, mas devem ser os nossos companheiros. Não é estes que são inimigos da cruz de Cristo. Não devemos ser amigos dos inimigos da cruz de Cristo. Paulo diz, não sejais seus companheiros. Mas há outros. É que estes são os mais óbvios, não é? Os inimigos da cruz de Cristo, aqueles que não querem nada com a cruz de Cristo. Falamos do Senhor Jesus Cristo, que veio. Alguns até são capazes de ter Jesus e Deus na boca. Mas se lhes falamos de que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dar a sua vida em resgate de muitos, não lhes diz nada. Olham para Jesus, para o Senhor Jesus Cristo, como um homem que estava à frente do seu tempo, que veio transmitir uma maneira melhor de estar na vida. E por isso é que foi morto. Não é isso que nós entendemos pelas Escrituras. E alguém que fala do Senhor Jesus Cristo e não expõe a razão
pela qual ele veio ao mundo, para dar a sua vida em resgate de muitos, está a ser inimigo da cruz de Cristo. Mas sabem, há muitos pregadores com uma Bíblia na mão, não só os descrentes, mas alguns que não posso garantir que sejam crentes, que pegam na palavra de Deus e anunciam um Evangelho, anunciam um Jesus que não morreu. Somos capazes de estar uma hora inteira a ouvi-los falar e são capazes de não fazer uma única referência à morte de Cristo. Será assim tão importante? É a coisa mais importante. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia o apóstolo Paulo. E não falar da sua morte é gravíssimo. É gravíssimo não falar da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é a forma que Deus prescreveu para que nós possamos ser salvos. Não podemos esquecer dela. Alguns são capazes de estar a falar e perguntam depois, quem quer aceitar o Senhor Jesus? Mas aceitar o Senhor Jesus para quê? Para ser um amigalhaço que está aqui para quando eu precisar dele? Preciso um bocadinho de Jesus, vou clamo por ele e ele vem? Não é isso. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo dar a sua vida em resgate de muitos. Veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas sabem, uma vitória que o diabo tem conseguido, e vai conseguindo, nomeadamente passando estas leis que falei, é que hoje em dia já não há o conceito de pecado. O conceito de pecado está completamente deturpado. Já não existe. Eu digo, à luz da palavra de Deus, isto é pecado. Então não posso dizer assim lá fora para toda a gente ouvir, mas numa conversa privada. Eu é que estou sempre conceituoso. Já não há pecado. E sabem qual é a tragédia? Se não há pecado, para que é que Cristo morreu? Cristo morreu para quê? É gravíssimo. É gravíssimo. O inimigo tem conseguido eliminar o pecado. Eliminar a noção de pecado. E não havendo a noção de pecado, ninguém se pode salvar. Ninguém se pode salvar se não compreender que é pecador e que precisa de um Salvador. E sabem, também é grave que haja pessoas com a Bíblia na mão e podem estar a falar uma hora inteira e não mostram às pessoas que eles são pecadoras. Não é que eu tenha prazer nenhum a dizer, tu és pecador. Tu, seu pagão, seu ímpio, converte os teus caminhos. Não é isso. É, tu precisas de um Salvador. Tu nasceste em pecado. Precisas de reconciliar com Deus. E há quem consiga estar a falar da Bíblia e de Deus sem falar do pecado. Isso é um evangelho esburacado. É um evangelho ferido de morte. É um evangelho que é o tal outro evangelho. Um evangelho que não salva. E há de quem prega esse evangelho porque está a ser inimigo da cruz de Cristo. Porque se alguém não fala de pecado, para que é que Cristo precisou de morrer? Não falar do pecado é ser inimigo da cruz de Cristo, porque Cristo veio para salvar-nos dos nossos pecados. Então há estes que se opõem veementemente ao Evangelho. Há estes que até pregam um aparente Evangelho, mas não é Evangelho. Porque o Evangelho é uma boa notícia. E se eu falo com alguém que está em perigo de passar deste mundo para a eternidade perdida, eu não lhe digo, olha, tens um problema. Eu não tenho a solução, mas a palavra de Deus tem a solução. E eu posso mostrar-te. E não lhe digo, estou a ser inimigo da cruz de Cristo. Há outros que também são inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que ouvem o Evangelho uma vez, outra vez, e não se decidem por Cristo. Desculpem lá, mas quem age assim é como se olhasse para o Senhor Jesus Cristo crucificado e dissesse: não me diz muito. Estás aí morto, sei que tu ressuscitaste, mas
não me diz muito. É mais ou menos indiferente para mim. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Não tão declarado, mas quem age assim está a ser inimigo da cruz de Cristo. Aqueles que não se decidem. Aqueles que perante a maior obra de amor realizada em seu favor, ficam indiferentes. É um crime. É um crime perante uma obra destas ficar indiferente, achar que não é assim tão importante quanto isso. E nós temos um exemplo disso. Herodes até ouvia João Batista e até gostava. Gostava de ouvir, só que não se decidia. Decidiu-se. Quando teve a ocasião, cedeu perante a sua amante e a filha dela. Cuidado com aqueles que não se decidem, porque estão a ser inimigos da cruz de Cristo. Perante esta obra extraordinária da salvação, optam por serem diferentes. É uma verdadeira tristeza. Queria então falar agora de outros que podem ser inimigos da cruz de Cristo. Eu posso ser inimigo da cruz de Cristo. Eu sou inimigo da cruz de Cristo também. E vamos ver como. Há uma pessoa que nós nunca diríamos que foi inimigo da cruz de Cristo. Mas foi. Pedro. O apóstolo Pedro, a dada altura, foi inimigo da cruz de Cristo. Vamos ler rapidamente em Mateus 16. Ainda sobre estes que ouvem, estava aqui a pensar no seguinte. Alguém que ouve, semana após semana, o Evangelho, ou vem à igreja, semana após semana, e não se converte, das duas uma. Ou o Evangelho da graça de Deus não está a ser pregado, que é o que acontece em muitos lados, infelizmente. Não é mostrar às pessoas a sua necessidade, o perigo iminente de partirem para a eternidade perdidos, ou então a pessoa, não sei o que é que vai na cabeça daquela pessoa. Gosta de vir ouvir que é pecador? Tu gostas de ouvir que és pecador e não fazes nada quanto a isso? O Evangelho fere o nosso ego. Tem de ferir o nosso ego. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Gostas? Gostas de ouvir sistematicamente a dizer tu és um pecador, mas Deus dá-me e quer salvar-te, mas se tu não aceitares a obra da graça de Deus, vais partir para a eternidade perdido, para o inferno. E a pessoa gosta. Quero ouvir outra vez. Decide-te. É gravíssimo e é ser inimigo da cruz de Cristo. Mas até um crente foi inimigo da cruz de Cristo. Pedro teve aqui uma experiência de topo da montanha para o vale mais profundo. Em poucos, foi dos 100 aos 0, ao menos infinito, em segundos. Que ele disse aqui no versículo 16, Mateus 16, o Senhor Jesus Cristo perguntou: e vós quem dizes que eu sou? E ele responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Senhor diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém para ser muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Até Pedro foi inimigo da cruz de Cristo. Disse: não vais à cruz. E o Senhor Jesus Cristo teve de repreender a Pedro. Porque com as suas palavras, ele estava a querer impedir o Senhor de realizar a obra da nossa salvação. Claro que Pedro não compreendia. Pedro só compreendia por isso é que ele tem de levar aqui esta repreensão: não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro não queria o mal do Senhor. Queria o melhor. Queria que o Senhor continuasse, queria que o Senhor estabelecesse o seu reino. Ele não compreendia os propósitos de Deus. Só compreendia as coisas, aquilo que era imediato, que era visível.
E perante aquilo que ele tinha à sua disposição, daquilo que ele via, eu não queria que o Senhor morresse. Mas foi inimigo da cruz de Cristo, sem ter consciência disso. Mas nós, os crentes, nós também podemos ser inimigos da cruz de Cristo. Eu vou enunciar nos próximos minutos alguns exemplos de como nós podemos ser inimigos da cruz de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, atenção, quando digo inimigos da cruz de Cristo, não tive cuidado de explicar isso, mas creio que percebem, não é inimigo daquele bocado de madeira onde o Senhor morreu e que alguns veneram. E não sei se sabem, no mundo inteiro há bocados da cruz de Cristo que dão para fazer dezenas ou se calhar centenas de cruzes. É extraordinário, mas não é isso que nós veneramos. E ainda bem que não existe a cruz de Cristo, porque se houvesse uma cruz onde Cristo morreu, tenho a certeza que aquilo ia ser objeto de veneração, até os bocados são, o santo sudário é objeto de veneração, tudo e mais alguma coisa. A própria cidade de Jerusalém é objeto de veneração. A própria serpente de metal que Moisés usou, o Senhor usou através de Moisés para salvar a nação de Israel a dada altura, foi objeto de adoração séculos e séculos depois. Queimavam-lhe incenso e chamavam-lhe Neustã. Extraordinário como o ser humano é. Mas não é isso. Quando nós dizemos eu me alegro na cruz, nós nos alegramos naquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz, ao morrer e ressuscitar por nós. É esse o nosso motivo de alegria. É a obra da salvação que o Senhor Jesus Cristo operou ali naquele lugar. Mas nós, quando pecamos, o que é que estamos a ser? Estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Estamos a dizer, Senhor, Tu realizaste a obra da minha salvação, deste uma nova vida, colocaste o Teu Espírito Santo em mim. Senhor, mas agora apetece-me pecar. Isto não é ser inimigo da cruz de Cristo? Deixa-me lá pôr o cristianismo na gaveta só por um bocadinho e deixa-me viver à minha vontade. Isto não é ser inimigo da cruz de Cristo? Eu acho que é. Quando o nosso testemunho é reprovável, o que é que nós estamos a contribuir para que os descrentes olhem para nós e pensem, este é um hipócrita, diz uma coisa e pratica outra. Não vejo assim tanta diferença quanto isso entre ele e eu. Portanto, se calhar a religião dele, passa a expressão, é como aos outros, é igualzinho aos outros. Não me interessa. Seria ótimo se os descrentes olhassem para nós e fizessem como às vezes nós, quando vamos ao restaurante, vemos alguma pessoa comer qualquer coisa, não sabemos o que é, mas dizemos assim ao empregado, olha, eu não sei o que é que ele está a comer, mas eu também quero. Seria ótimo se os descrentes olhassem para nós, eu não sei o que é que tu tens, mas eu também quero. Porque se o nosso testemunho for desadequado, desajustado, se não formos bons embaixadores, estamos a contribuir para que as pessoas não se cheguem a Cristo. Não se convertam. E um dia possam dizer, eu até convivi com aquela pessoa, mas ela em vez de me atrair para Cristo, afastou-me de Cristo. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Quando não testemunhamos do Evangelho da Graça de Deus, quando não evangelizamos, nós temos connosco, não é nossa, mas somos os fiéis depositários da mensagem da graça de Deus. E vemos uma pessoa necessitada e optamos por falar de outras coisas. Sabe de que é que o apóstolo Paulo falava quando estava aqui preso em Roma? Acham que ele perguntava, olha, ao soldado que estava preso com ele, olha, conta-me como é que estão a decorrer as campanhas militares lá no norte da Europa, ou no norte da África. Gostava de saber como é que está a correr isto. Ou conta-me dos gladiadores, conta-me das corridas de cavalos, conta-me da vida social de Roma, das escovilhices. Não, ele falava-lhes do Evangelho da Graça de Deus. Quer eles quisessem, quer não. Eles estavam presos a ele, e ele falava, e as pessoas tinham de ouvir, e alguns convertiam-se. Mas eu, se calhar opto tantas vezes por falar de coisas vãs.
e encolho-me quando é hora de tomar uma posição por Cristo. Estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. E alguns que até vão mais longe, alguns num espírito calvinista, dizem: o Senhor já sabe quem é que se vai salvar. Por isso nem precisamos de evangelizar. Porque os que se vão salvar, hão de salvar, der por onde der. Isto é entrar num terreno perigoso. Porque nós não vamos falar, ainda que fosse um pouco assim, vamos deixar de falar da coisa mais extraordinária que já nos aconteceu. Quando não falamos, estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Não estamos a valorizar o que foi realizado na cruz de Cristo por nós e que pode ser eficaz na vida dos outros. Quando promovemos divisão entre os crentes, o Senhor Jesus Cristo deu sua vida para formar um corpo. E nós, quando promovemos divisão, quando preferimos dar lugar ao nosso ego, à nossa carne, em vez de ajudar a manter a união do corpo, promovemos a divisão, estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Como nós costumamos cantar, quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E nós, nossa expressão, marimbamos-nos para isso. Eu quero lá saber da união do corpo. Agora quero saber dos meus direitos, da minha dignidade, do meu ego. Paulo poderia ter feito isso. O quê? Esses estão a pregar o Evangelho? Só para... Fora com eles, malditos sejam. Não, ele diz. Continua. Eu me alegro. Porque ele sabia que a unidade do corpo é muito mais importante do que o meu bem-estar pessoal, a minha dignidade pessoal. Aqui mais dois inimigos da cruz de Cristo, e um deles tem de dizer que sou eu. Alguns que acho que é um pouco estranho isto, mas já quem envereda por esse caminho, que passa a ideia de que aquilo que Deus, e é verdade, que aquilo que Deus quer fazer na minha vida é, acima de tudo, no domínio do espiritual. É verdade. Deus não promete dar bens materiais, Deus não promete dar saúde, Deus não promete aquilo que é físico, que é material. Mas alguns que levam isto longe demais, na minha opinião, e dizem: não é preciso haver uma diferença entre o crente e o descrente. E acho que isto é perigoso. Pode levar a que os crentes vivam de uma forma desleixada. E não é preciso ser diferente. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo diz? O apóstolo Paulo diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, eu só vou citar em Tito 2, Ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Temos de ser diferentes, irmãos. Ai de nós se nós somos iguaizinhos aos outros. Ai de nós se nós olhamos para o que o Senhor Jesus Cristo fez e dizemos: eu quero ser como os outros. Eu não preciso ser diferente dos outros. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas. Gálatas 1:4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus. Nós não devemos estar embrenhados neste presente século mau. Este presente século mau crucificou o Senhor Jesus Cristo. Não quer nada com Ele. É inimigo da cruz de Cristo. E devemos ser diferentes dele. E por fim, alguns saberão com mais detalhe que eu também já fui inimigo da cruz de Cristo. E fui, porque quando eu dou lugar ao pecado, ninguém se sinta atacado com o que eu vou dizer. Atenção, porque em primeiro lugar estou-me a atacar a mim mesmo. A dizer, eu sou inimigo da cruz de Cristo. Quando dou lugar ao pecado. Quando prezo mais a minha dignidade do que a unidade do corpo. Sabe uma coisa, irmãos? A igreja aqui em Oiã e noutros lugares
reúne-se para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não há única forma de nos lembrarmos da morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, daquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou ao nosso favor. Ai de nós, nós só nos lembramos uma vez por semana. Ai de nós, devemos lembrar a cada dia. E se nos lembrarmos a cada dia, a cada momento, se nos lembrarmos quando surge a tentação e queremos pecar, se nos lembrarmos o Senhor Jesus Cristo deu a si mesmo para me livrar do presente século mau, devemos lembrar aí. Mas então, a Igreja, aqui em outros lugares, reúne-se para juntos. A Igreja assim terminou, às 10h30, reúne-se para celebrar a ceia do Senhor, lembrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E cada um pense, eu não estou grato ao Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez por mim. Eu não quero estar junto com os meus irmãos a celebrar a ceia do Senhor, a lembrar com os meus irmãos salvos, remidos pelo mesmo sangue. Eu não quero estar com eles a lembrar-me da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Talvez inimigo da cruz de Cristo seja uma palavra forte. Mas não estamos creio eu que não estaremos a valorizar devidamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez ao nosso favor. Qualquer um de nós, não só dos crentes, é muito fácil dizer inimigos da cruz de Cristo, são os ateus, são os católicos, são os que pregam um evangelho adulterado. A nossa pergunta, meus irmãos, deve ser: porventura serei eu, Senhor? O Senhor nos abençoe.